Ateísmo, pura fantasia, pura ilusão. 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 Os ateus enxergam a maioria das religiões praticando muitas contradições para com a Bíblia Sagrada, e dizem no seu íntimo: se Deus existe, por que ele permite estas contradições que são praticadas nestas religiões? Como Deus não aparece pessoalmente para dar uma explicação pessoal para cada um deles, sobre estas contradições, os ateus alegam que Deus não existe. Porque se Deus existisse, eles dizem, Deus apareceria para eles para dar uma explicação. Mas, se não conseguirmos olhar para o sol por apenas um minuto sem ficarmos cegos, já imaginou olharmos para quem criou bilhões de galáxias contendo bilhões de estrelas, cada uma delas 5 vezes maiores que o Sol? Os ateus pegam algumas aparentes contradições da Bíblia Sagrada, muitas vezes um texto fora do contexto, e ficam exagerando, dizendo que isso prova que toda a Bíblia Sagrada não presta. Os ateus pegam algumas aparentes contradições da Bíblia Sagrada, muitas vezes um texto fora do contexto, e ficam exagerando, dizendo que isso prova que toda a Bíblia Sagrada não presta. Certa advogada disse: a Bíblia toda está cheia de violência. Baseado em quê? Ela fez uma afirmação infeliz desta. Baseado na afirmação de ateus que se dizem conhecedores da Bíblia, e que costumam pegar um texto fora do contexto da Bíblia, e ficam exagerando que a Bíblia toda não é digna de confiança baseada neste texto fora do contexto. Coitado desta advogada. Eu fiquei com pena dela. Pois ela demonstra ter uma fé tão grande, mas tão grande neste mentor espiritual dela, que ela confia cegamente nele, e não lê o contexto do assunto apresentado por ele, que contém aberrações. Não só ela, mas todos os seguidores dele fazem a mesma coisa, acreditam nas falácias deste ateu, que costuma dizer que religião é pura fantasia e pura ilusão. Será que este ateu, que diz que religião é pura ilusão e pura fantasia, sabe o que significa o ateísmo? A palavra ateu é a união da palavra a, que é prefixo de negação, junto com a palavra grega ateos, que significa Deus. Portanto, ateu significa não Deus. Ironicamente, os ateus carregam, sem querer, o nome de Deus na religião deles, que é o ateísmo. Ateísmo é a união da palavra ateu e do sufixo ismo. Ateísmo significa um sistema de crenças na imaginária não existência de Deus. Pois se Deus não existe e eu não consigo provar isso, eu também estou crendo em algo imaginário, ilusório e fantasioso. Ok? Ora, se algo não é comprovado e mesmo assim se acredita neste algo, este algo é imaginário, ok? Toda a fé dos ateus se baseia na suposta possibilidade da não existência de Deus, e ao mesmo tempo afirmam que todas as religiões são pura fantasia, pura imaginação. Seria cômico, para não dizer que é trágico. Sim, é um paradoxo praticado pelo ateísmo afirmarem que as religiões são pura fantasia e pura ilusão, sendo que o ateísmo também é a mesma coisa. Não é verdade? Como vimos, o ateísmo é a união de ateu, que significa não Deus, e ismo, sufixo de origem grega que exprime a ideia de um sistema, um modo de existência, uma religião, onde os adeptos se religam à ideia da não existência de Deus, assim como os outros religiosos se religam na ideia de que existem seres espirituais invisíveis. Esses religiosos conseguem provar a existência de seres espirituais invisíveis? Não. E os ateus? Conseguem provar a não existência de Deus? Não. Então, a bem da justiça, tanto os religiosos ateus como os religiosos em geral, estão sentados no mesmo banco, no mesmo lado, acreditando em coisas imaginárias que não conseguem provar, correto? Sim, o ateísmo é uma religião.
Os adeptos do ateísmo se religam a uma crença na não existência de Deus. Os ateus se religam numa fé na suposta ou imaginária não existência de Deus. Portanto, os ateus não têm nenhuma diferença dos cristãos que creem num Criador que os ateus dizem ser imaginário. Os ateus se iludem dizendo que Deus não existe, mas não têm certeza disso. Até hoje, ninguém na Terra conseguiu provar a não existência de Deus. Logo, os ateus acreditam numa imaginação, numa ilusão, numa fantasia, correto? Se eu creio numa coisa que eu não consigo provar, eu sou o quê? Crente em algo imaginário, ok? E o ateísmo? É a mesma coisa. Os ateus creem em algo imaginário que seria a não existência de Deus, e isso é uma ilusão e fantasia deles, pois não conseguem provar que Deus não existe. Um pesquisador disse: se Deus não existisse, não existiria o ateísmo. E isso é uma verdade comprovada, pois por que tentar provar que algo que não existe, não existe? Como provar que algo que não existe, não existe? É insano ou uma insandice, tal proposição, não é? Ora, se algo não existe, então por que tentar provar que este algo não existe? Portanto, é pura falácia e puro paradoxo dos ateus afirmarem que religião é pura ilusão e pura fantasia, se eles também são uma religião. Vejamos as pseudo-vantagens que o ateísmo apresenta, para aqueles que estão interessados em se tornarem ateus. Se Deus não existe, então não há ninguém para prestar contas de seus atos, e os ateus enxergam miopemente uma grande vantagem nisso para terem a liberdade absoluta, total e irrestrita, e muitos ateus partem para uma vida promíscua sexualmente falando. No entanto, um ex-ateu de grande respeitabilidade no meio acadêmico disse que esta moda de os ateus alegarem ter 20 ou 30 relações sexuais por dia com vários parceiros sexuais, é tudo pura ilusão e pura fantasia sem trazer genuína felicidade para todos os envolvidos. É tudo fingimento, ostentação e falsa jactância destas pessoas, em usufruírem desta liberdade sexual. São relações que não têm qualidade, e deixam um vazio profundo dentro da alma, disse este ex-ateu. Estas pessoas mentem para si mesmos, dizendo que se sentem realizadas e felizes, mas, ao mesmo tempo, vivem tomando tarja preta e consumindo drogas ilícitas para tentar preencher o vazio da desilusão sexual em que vivem. Se tais pessoas tivessem fé em Deus, e tivessem um único parceiro sexual, como Deus manda, talvez fossem mais felizes por terem uma consciência mais tranquila, uma despreocupação com doenças sexualmente transmissíveis, uma despreocupação em terem filhos ilegítimos que sofrem, por não saberem quem são seus legítimos pais, e estariam livres da sensação de medo, de serem descobertas pelos cônjuges dos parceiros sexuais, que elas mantêm relações sexuais ilícitas. Pesquisas científicas revelam que muitas pessoas têm infarto durante a relação sexual ilícita, pois ao ficarem apreensivos caso o cônjuge da pessoa que trai descubra, faz com que liberem muita noradrenalina que contrai os vasos sanguíneos do coração, sobrecarregando o coração com noradrenalina excessiva, devido ao estresse, causado pelo medo de que o cônjuge descubra, e adote uma reação violenta fatal contra eles, ou destruidora do casamento e da família deles. Portanto, ter uma vida de liberdade total para praticarem toda sorte de promiscuidade é pura fantasia. E é pura ilusão. A regra de ouro parcial dos ateus. Os ateus gostam de fazer negócios com professos cristãos, pois sabem que tem uma medida maior de segurança em receber os pagamentos de tais, pois tais pretensos cristãos professam terem temor de Deus, e sabem que Deus não aprova e não abençoa as pessoas que não cumprem com seus compromissos assumidos. Ao passo que, qual a garantia que um ateu tem de fazer um negócio com outro ateu? O prognóstico é sombrio, dizem eles para si mesmos. Pois ambos os ateus, num contrato, sabem que não terão castigo de um Deus em que não acreditam, caso não cumpram as partes do acordo feito entre si. E os ateus sabem que com um bom advogado, conseguem dar o jeitinho. E pronto. Não é verdade, ateus?
Não vale mentir na resposta, ok? Tudo está resolvido. Nada mais com o que se preocupar, dizem os ateus caso não queiram honrar um compromisso assumido, pois sabem que a punição divina nunca ocorrerá, dizem isso para si mesmos. Quando resolvem quebrar um contrato sem pagarem as multas ou a dívida legal cabível, os ateus podem pensar, que se dane quem se saiu mal, ok? Afinal, Deus não existe mesmo, para um dia eu ter que prestar contas, pode dizer o ateu para si mesmo, e assim o ateu está livre de refletir nas palavras do Dr. Paulo, na Bíblia Sagrada, em Romanos 14, 12. Porém, a pessoa que procura ser um cristão genuíno, sabe que ele pode enganar a justiça dos homens num acordo formal escrito, mas jamais enganará a justiça divina do Deus que ele crê, ok? Por quê? Porque ele sabe que um dia todos nós teremos que nos prostrar diante da cadeira de juiz de Deus, conforme nos diz Romanos 14, 12, e teremos que prestar contas de todos os nossos atos diante de Deus. E isso faz com que os legítimos cristãos sejam mais cumpridores de seus contratos, do que os ateus. Portanto, não pensem que se tornar um ateu é uma panaceia que resolverá todos os seus problemas. Lê do engano. Também é pura criancice deixar de acreditar em Deus só porque foi vítima da religião falsa, pois o verdadeiro Deus não tem nada a ver com as práticas atuais das religiões falsas. Reflita nisso. Shalom.